Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, Ensinamento Bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Vamos dar continuidade hoje ao estudo que nós paramos no ano passado, porque os 2 últimos sábados nós acabamos vendo o Natal e no sábado passado vimos alguma coisa a respeito do Ano Novo que se inicia. Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas se quisermos ter uma vida sossegada e auxílio nos momentos de dificuldade, porque eles virão. E nós paramos o estudo bíblico sistemático, cronológico das Escrituras que nós estamos fazendo no livro de Êxodo. Nós vimos a história de Moisés, vimos quando Deus chamou Moisés, então deu a ele a missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Vimos que ele se apresentou diante de Faraó e Faraó não aceitou dar o povo de Israel. E no capítulo 6 de Êxodo, logo depois de Faraó aumentar a carga, ou seja, o trabalho dos israelitas, dos escravos, antes eles faziam tijolos para as construções e os egípcios davam palha para que eles fizessem os tijolos. Mas agora eles teriam que buscar a palha e também amassar para fazer os tijolos. E se eles não atingissem as metas, eles seriam então castigados. E foi o que aconteceu, eles não atingiram as metas, foram castigados. E o povo então foi a Moisés e Arão e reclamou a eles a respeito disso. E eles foram então, Moisés foi falar com Deus, e Deus disse, vai dizer no capítulo 6, no verso 1, ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, por causa da minha poderosa mão os deixará ir, por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Deus promete que vai libertar o povo agora com a sua força. Ele vai mostrar a força dele ao rei do Egito, o Faraó, que não acreditava em Deus e que não deixou o povo ir. Moisés e Arão já tinham dado um aviso, pedindo que ele deixasse o povo ir para adorar a Deus. E no capítulo 7 eles vão dar o segundo aviso, então, a Faraó. 7, verso 10 ao 13. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, então, mandou vir os sábios e encantadores, os magos do Egito. Também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não os ouviu como o Senhor tinha dito. O que acontece agora? A vara de Moisés é lançada ao chão por Arão. Ela se transforma numa serpente. Milagre. Milagre de quem? Milagre de Deus. O que acontece na sequência? Faraó chama os sábios, os encantadores, os adivinhadores, prognosticadores, que nós vimos que Deus odeia, que abomina esse tipo de coisa. E o que eles fazem? A mesma coisa com suas varas. Outras 2 cobras. Milagre? Milagre de quem? De quem é o milagre? Quem fez o milagre agora? Se Moisés e Arão estão fazendo o milagre pela parte de Deus, quem fez o milagre daquelas varas se transformarem em cobras? Foi o inimigo de Deus, Satanás. Mesmo assim, para Deus demonstrar que era maior, a cobra de Arão e de Moisés engole as outras 2 cobras. Porém o Faraó endurece o coração e disse: não vou deixar o povo ir. Como Deus já tinha avisado a Moisés e Arão.
Querido ouvinte, aprenda isso. Saiba de uma coisa: não é somente Deus que faz milagres. Olha o caso aqui. Quem está fazendo milagres? Você acha que Deus vai fazer milagre contra ele mesmo? Não tem sentido, não é mesmo? Satanás faz milagre através dos magos e encantadores do Egito. Como nós costumamos dizer, um ditado popular: nem tudo que reluz é ouro. Nem todo milagre vem de Deus. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. É importante você conhecer o Deus da Bíblia. Se você quer ter certeza se o milagre veio de Deus, você tem que saber quem é Deus. E isso só ocorre quando você estuda a palavra de Deus, quando você lê ela. Você deve confiar na Bíblia, não em mim, não no Fábio, não em outro pastor, padre, seja lá quem for. A sua confiança, a sua fé deve estar depositada na palavra de Deus. Veja bem, é só assim que você vai saber se o milagre veio de Deus ou não. Mas por que Satanás faria um milagre? Você deve estar se perguntando. Simplesmente para lhe enganar, para que você continue trilhando o caminho que vai te levar para a perdição eterna, para a condenação, longe de Deus. Ou você vai seguir alguém que lhe faz mal? Quem é que segue alguém que lhe agride, que lhe faz mal? Me diz. Mas se uma pessoa faz bem pra gente, se ela nos ajuda, nós vamos seguir ela ou não? E o pior de tudo é que Satanás sempre faz se passar por Deus. Ele nunca admite que ele é Satanás. Então ele é um enganador. E as pessoas acham que estão seguindo a Deus, mas infelizmente estão seguindo a Satanás, baseado nos sinais que ele faz. O antigo teólogo famoso, conhecido como Martinho Lutero, diz que mesmo que faça chover milagres, se não estiver na palavra de Deus, nós não devemos ir atrás. Isso não importa, o que importa é o que está escrito na Bíblia. A fé verdadeira é baseada nas Sagradas Escrituras. Claro, cada um de nós tem suas experiências pessoais com Deus. E Deus pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas, mas Deus nunca vai ir contra a sua palavra. Deus não muda, querido ouvinte. Deus sempre é o mesmo e sempre será. Faraó não deixa o povo ir. O que acontece agora? Agora vem as 10 pragas do Egito. A primeira praga, o que acontece na primeira praga? Verso 20 do capítulo 7 de Êxodo até o verso 21. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia mandado. Arão levantou a sua vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus oficiais. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Agora, Deus, através de Moisés e Arão e seu cajado, transforma o rio Nilo em sangue. Morrem todos os peixes. O grande rio Nilo morre. Para eles, ele era um deus. Os egípcios veneravam o rio Nilo. Eles adoravam ele, eles dirigiam oração para o rio Nilo. E agora o rio estava morto, fedia, cheirava sangue. Mas o que acontece na sequência? Os magos, verso 22, mas os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Isso mesmo. Os magos vão lá e fazem de novo outro milagre. Eles pegam água e transformam em sangue. Veja bem, querido ouvinte. Satanás consegue imitar a Deus até um ponto, mas ele nunca consegue desfazer o que Deus faz. Se Deus fizer algo na sua vida, ninguém irá desfazer. Essa é a verdade. Porque o que Deus faz, ninguém tem poder para destruir. E o que acontece? Faraó não deixa de novo o povo de Israel sair. A segunda praga, capítulo 8, no verso 5 e 6, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre
as correntes e sobre os rios e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Agora a terra é tomada por rãs. Faraó acorda de manhã cedo e tinha rã na cama dele, tinha rã na cozinha, tinha rã em tudo quanto é lugar. Você já imaginou um negócio desse? A terra do Egito estava tomada de rãs. A rã era um mensageiro dos egípcios, um mensageiro que avisava quando vinha a chuva. Eles chamavam o mensageiro do deus da plantação, Mutiap. Então, quando as rãs começavam a coachar, eles sabiam que estava chegando a estação de chuva e eles plantavam para produzirem. E, acredite você ou não, eles dirigiam oração para rãs. Você oraria a uma rã? Você dirigiria pedidos a um rio, como eles faziam com o Nilo? Verso 7. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre toda a terra do Egito. Olha só, de novo, eles conseguem imitar a Deus. E Faraó não deixa o povo ir. Mas as rãs estavam ali. E o que Faraó diz? Olha, pede para Deus tirar as rãs daqui. E Faraó pede isso para Moisés, ora a Deus. E o verso 13 diz assim: E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Amigo ouvinte, será que tem alguma coisa cheirando mal na sua vida? Será que é preciso as coisas federem ou ficarem sem quase solução nenhuma, depois de nós tentarmos tudo para nós corrermos para Deus e pedirmos para Ele resolver a situação? Agora, um dos deuses do Egito estava fedendo na terra deles. A terceira praga, também chamada praga dos piolhos ou praga dos mosquitos. Verso 17. Assim fizeram Arão, e estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. Fizeram os magos os mesmos com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Agora, Faraó está se coçando, se batendo, sendo picado de tudo quanto é lado. E toda a população do Egito, incluindo os filhos de Israel, estavam sofrendo com essa praga também, como as outras duas anteriores. Os magos tentam fazer a mesma coisa. Detalhe, não conseguem. Satanás tem poder, mas o poder dele tem limite. Já o poder de Deus é ilimitado. Deus é onipotente e ninguém consegue bater Deus. Satanás pode imitar até um ponto. Até aqui ele foi nos outros dois, ele conseguiu. Na terceira praga já não deu mais. Saiba disso, Satanás também faz milagres. Não se esqueça disso. O que acontece na sequência é que Faraó não deixa o povo ir, mas os magos alertam ele. Olha o verso 19. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Amigo ouvinte, até os magos reconhecem que Deus estava colocando a sua mão. Então eles sabiam a quem eles serviam, não é mesmo? Eles sabiam que não serviam ao Deus verdadeiro. Eles chegam ao ponto de dizer: Faraó, tem o dedo de Deus aqui, isso aqui não é brincadeira não, isso não é briga entre duas entidades diferentes. Isso aqui é Deus, Faraó. E Faraó não deixa o povo ir. A quarta praga. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 20 do capítulo 8: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Quando ele sair às águas, dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se não deixar o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais e sobre todo o teu povo e nas tuas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem.
Verso 23: Fareis distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Assim fez o Senhor, vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus oficiais, e por todo o Egito a terra foi assolada por estes enxames. Quarta praga, a praga das moscas. Satanás não consegue mais imitar, e agora Deus começa a fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, o povo que não tinha Deus, que não cria no Deus da Bíblia. Agora a pergunta que fica: você oraria a uma mosca? Dirigiria pedidos a ela? Cantaria músicas para ela? Sim ou não? Com certeza não. Pois pasme, a mosca também era um deus para os egípcios. Eles adoravam muitas criaturas, como se fossem deuses. E agora suas casas estavam tomadas de um deus chamado mosca. Imagina a situação, é uma coisa lastimável. Ainda mais no verão, quando nós temos um monte de mosca, a gente fica louco dentro de casa tentando matar, passando veneno. Imagina essa situação aqui. Só que na terra onde estavam os israelitas não tinha uma mosca sequer. Mas em toda a terra onde tinha egípcio, Deus deixou claro, não só no Egito, onde tinha egípcio, na casa deles tinha o quê? Moscas. Mas Faraó endureceu ainda mais o coração. Disse: eu não vou deixar o povo de Deus sair. E não deixou. Isso está no verso 32 do capítulo 8. No capítulo 9, temos a quinta praga. É a praga dos animais. Verso 6. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Mas dos gados dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó mandou ver e descobriu que no gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Toda a criação, todos os animais dos egípcios foram mortos nesta praga. E Deus não matou nenhum dos israelitas, mas Faraó não deixa ir. A vaca, o boi, era um deus para os egípcios. Não era. Pesquisa lá, joga no Google. Eles a veneravam. Você dirigiria oração a uma vaca? Eu sei, você não dirigiria oração ao rio, não dirigiria oração a um piolho, nem uma mosca, mas uma vaca, né, maior que você, o que você acha? Você oraria a uma vaca? Eu não. Você dizia: ó, Deus, a vaca, me dê leite. Não é mesmo? Porque ela é uma criatura, ela não é o Criador. Sexta praga, do verso 8 ao verso 12, no capítulo 9, vai relatar a sexta praga. Eu vou resumi-la aqui. A sexta praga consistia em úlceras que soltavam pus. E agora o grande Deus do Egito, o próprio Faraó e os seus conselheiros, e todos eles estavam tomados por essa praga, úlceras. Faraó cheirava mal e os servos dele não conseguiam nem ficar na presença dele. Ainda assim ele não largou mão, ele não deixou o povo de Israel ir. No verso 13 em diante, vai nos dar a sétima praga. Depois dessa praga, Deus manda então uma saraiva de pedras que destrói as plantações, que mata animais. Você diz: espera aí, mas Deus não extinguiu os animais antes? Amigo ouvinte, tenha por certeza que essas 10 pragas não aconteceram como eu estou relatando para você aqui de forma rápida. Isso aqui foram meses. Isso é uma batalha, uma guerra que Deus travou para mostrar ao Egito, ao Faraó, que ele é o Senhor de tudo, e ele queria que Faraó deixasse o povo ir. Agora vem a praga, uma chuva de pedras, uma saraiva de pedras, destrói tudo, mata pessoas que estão no campo, animais, provavelmente que eles tinham pegado novos animais, comprado para criar ou tomado dos israelitas, porque eles eram escravos, né? Escravo, você sabe, escravo só obedece, escravo não tem direito nenhum. E agora Deus manda essa saraiva, destrói tudo. Mas por que tudo isso? Por que Deus está fazendo tudo isso com essa nação, com este povo? Porque Faraó não quis ouvir a Deus.
Quando uma liderança de um país não quer ouvir a Deus, por consequência, toda a nação acaba sofrendo. Infelizmente, isso acaba acontecendo. Deus cuida dos seus, isso eu tenho por certeza. Mas nós estamos numa nação, e se o governante dela não é temente a Deus, nós sofreremos as consequências. No capítulo 8, para liquidar com o que tinha sobrado, Deus manda capítulo 8 não, no capítulo 10, Deus manda a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Levanta uma nuvem e limpa o que tinha sobrado de verde. Não sobra nada, deixam só o talo das plantas. Agora, o Egito estava em estado de calamidade pública. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo de Israel ir. Esse homem tem realmente um coração duro. Era orgulhoso. Ele achava que ele era o Deus na terra. Por consequência, todo o povo dele estava sofrendo. Ele mesmo sofreu na sua própria pele aquelas úlceras que fediam e soltavam pus. Mas não deixou o povo ir. A penúltima praga está no capítulo 10, do verso 21 ao 23. E diz assim, é a praga das trevas. Deus mandou trevas sobre a terra do Egito, e durante 3 dias eles não conseguiam ver um na frente do nariz. A Bíblia fala que eram trevas, escuridão tão densa que eles conseguiam apalpar. Mas aonde moravam os filhos de Israel? Luz. Veja a diferença. Quem temia a Deus, luz. Os que não criam, trevas. Eles não conseguiam nem se mexer direito. Amigo ouvinte, na semana que vem a gente vai ver a última praga, e nós vamos ver se Faraó vai deixar então o povo de Israel sair. Agora, o que nós aprendemos hoje é que não é somente Deus que faz milagres. Tome cuidado, Satanás também faz. Por isso você precisa estudar a Bíblia e conhecer a Deus. Eu não estou dizendo que você deva confiar em mim. Por isso que você deve abrir a sua Bíblia e ler. Confira o que eu estou ensinando. Não vai só naquilo que eu estou falando, não. A Bíblia foi feita para isso. Deus quer que você confie nele, não num homem pecador como eu. Eu sou um pecador que estou transmitindo a palavra de Deus. Porque Deus é perfeito, eu não sou. Amanhã eu morro e você vai seguir a quem? Siga a Deus. Deus quer cuidar de você. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.